A paz de Jesus Cristo, mas primeiramente a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos aqui neste dois canal, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja, Ministério, Chama de Fogo, Fé. Esses dois canais, primeiro esse aqui, Simão da Silva Santo Simão, e o outro, Pastor Simão, Igreja, Ministério, Chama de Fogo, Fé. Nós iremos começar este culto nessa noite de hoje, nessa data 3/6/2026, quarta-feira de junho. Este culto, quarta-feira de junho, nós iremos começar este culto aqui na sede. Deixa eu apresentar para vocês que eu amo é só esse meu ministério. Deixa eu apresentar o meu ministério. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, né? Aleluia. Aqui tem. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Aqui todos os dias tem culto. Todos de segunda a domingo, todos os dias eu cultuando neste templo, nessa igreja, no meu ministério, aleluia. Cultuando sempre, e daqui não sai para lugar nenhum, né? Cultuando sempre aqui. Saio sim para resolver as coisas, né? Para pagar a luz, pagar a conta, pagar luz, pagar água, fazer compra para cá, aí saio, aleluia. Mas para outros lugares, não. O que é outros lugares? Outras igrejas, não. Então, hoje, aleluias, este ministério está firmado nesse bairro São Pedro aqui. Aleluia, onde que eu nasci, onde eu fui criado, aleluias, não para o povo de São Pedro, eu fui criado para Jeová, para Jesus e para o Espírito Santo. Aleluia, igual esse ministério aqui. Este ministério não foi levantado por causa do povo de São Pedro. Aleluia. Muitos pensam, abriu a igreja ali por causa do povo dos bairros São Pedro. Não. Não é por causa do povo do bairro São Pedro que esse ministério foi levantado, que eu já falei em milhares de vídeos. Esse ministério foi levantado para um propósito maior. Aleluia. Por causa das almas de longe que ama este ministério e que vai pegar o avião, que vai pegar a van, vai pegar o helicóptero e vai estar aqui. Aleluia. E este foi o propósito desse ministério. Aleluia. Este que foi o propósito. Não é por causa nem do bairro São Pedro, nem por causa da cidade de Ponte Nova, nem por causa da população da cidade de Ponte Nova, é por causa da minha fé. Aleluia. É a ordem que o Criador deu. Com gente, sem gente, o culto continua normalmente. Porque lá no céu não vai entrar milhares de pessoas, vai entrar quem tem fé, igual está escrito na caixa dos dízimos, das ofertas, igual está escrito aqui no altar também, igual está escrito aqui em cima, em todo lugar que está escrito fé, e dentro do meu coração e dentro da minha alma está escrito fé. Coisas que os outros daqui não têm fé. Então por isso que esse ministério foi levantado, por causa de pessoas que moram longe, aleluia. Né? Aleluia, igual da África aí, que pede eu ajuda em oração, né? Aleluias, que pede ajuda a essa igreja, né? Aleluia. Então, este tempo foi levantado por causa disso. É por isso que os cultos aqui é todos os dias por causa desse povo aí, aleluia. O povo que ama este culto, que ama esta igreja e ama de poder estar aqui dentro, aleluia. Entendeu? É igual que esse canal foi feito, não é só para as pessoas daqui de Ponte Nova. Esse canal foi feito por causa que eu acabei de falar, igual o povo da África que ama estes cultos aqui, aleluia. Que ama estes
este templo, que ama todos os ensinamentos que é falado aqui para o próprio bem deles e delas. Aleluia. Quando eu falo deles e delas, é homens e mulheres. Né? Aleluias. Então, este ministério foi levantado para só quem tem fé aqui. Assim como no céu só vai entrar quem tem fé, não milhares de pessoas. Então, este é o propósito desse ministério e dessa igreja. Aleluia. Porque muitos pensam assim, a igreja ali não vai ninguém, aleluia. E quem disse que Jeová quer alguém aqui, meus irmãos e minhas irmãs? Quem disse que Jesus quer alguém aqui? E quem disse que o Espírito Santo quer alguém aqui? Quem falou? Aleluia. E quem disse que o Pastor Simão Santos está preocupado com milhares de gente, se nem milhares lá em cima não vai entrar? Aleluia. Sabe o que eu estou preocupado? É só com quem é dizimista. Aqui só vai entrar dizimista fiel, meus irmãos. Igual já está acontecendo. Aqui não vai entrar pessoas que não dizimam, que não ofertam. Só vai entrar pessoa dizimista. É isso que muitos não entenderam ainda. Só vai entrar pessoa dizimista, ofertante, que ajuda a obra. Aleluia, que ajuda a obra. Aleluia. Igual hoje a menina ali, toda perdida ali, aleluia, me ajudou com umas coisinhas. Né? Aleluia. Me ajudou com umas coisinhas, me ajudou com as madeiras velhas ali para queimar para lenha, né? Aleluias. Então, me ajudou, então, isso que eu preocupo com pessoas que, se está lembrando de ajudar, tudo bem, aleluias. Né? Isso que importa, é lembrar de ajudar a obra. A minha preocupação aqui não é com milhares de pessoas, porque se milhares de pessoas resolvessem o mundo não estaria todo bagunçado do jeito que está. Então, eu já sei muito bem que não vai ser milhares de pessoas que entrarão lá em cima. Então, aqui também é a mesma coisa. É que é só para quem é dizimista, ofertante. Quem não é dizimista, nem adianta, aleluia. Entendeu? Então, é assim que tem que ser. Aleluia. Se você não consegue cumprir o que está escrito na palavra, você não é crente. Vocês não são crente. Ah, se não dizima e oferta, você não é crente. Quem disse que você é crente? Você não é crente, você pertence ao inferno. Quando Jesus voltar, ele vai lançar vocês para o lago de fogo. Guarda o que eu estou falando, guarda essa palavra. Aleluia. Então, aqui está preocupado é com quem crê. Aleluia. Até aquelas pessoas que abandonaram este templo não participam daqui mais. A igreja nem lembra deles. Aleluia. Nem lembra deles nem delas. Porque essa igreja está caminhando adiante, para frente. Esse ministério tem olhos igual do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para frente que segue, aleluia. Aleluia, eu fiquei sabendo, né, que o Brasil ganhou, né, aleluias. Eu fiquei sabendo, aleluia. E tem pessoas que acham que eu coloquei a bandeira aqui por causa do Brasil. Não tem nada a ver, meus irmãos. Eu não torço por time nenhum. Eu torço pela minha igreja, não torço por time nenhum, aleluia. Eu nunca fui chegado a futebol, aleluia. Aleluia, correr na rua é uma coisa, correr para fortalecer o corpo, mas correr para chutar bola, nunca fui chegado nesse negócio de ficar chutando bola, não. Estoura o pé, estoura o dedo do pé, estoura a unha, quebra a coluna, quebra a perna. Então não é futebol, é futebol de quebrar o corpo. Então não é jogo de futebol. Para quem gosta, amém, aleluia. Nem para videogame eu não compro jogo de futebol de jeito nenhum, aleluia. Olha, eu tenho uns emuladores de jogos ali, mas futebol mesmo, nem caço colocar para jogar aqui, aleluia. Quem gosta, essa é a azar da pessoa, mas eu não gosto. Então, aleluia. Aí a pessoa pensa, só porque o Brasil ganhou, aí eu coloquei essa bandeira por causa do Brasil. Essa bandeira que já está há muito tempo, meus irmãos, aqui. Sabe por que essas duas bandeiras foram colocadas aqui? Não é por causa de futebol nenhum. E nem por causa dos brasileiros. Só para vocês entenderem por que essa bandeira está aqui. O Brasil ganhou lá, os jogadores do Brasil ganhou lá no campo. Amém que ganhou, amém. Aleluia. Amém que ganhou, aleluia. Mas não é isso que me traz a felicidade. Ganhou. Isso para mim não interessa. O que me interessa é é aquilo que eu irei contar, irei ensinar vocês por que essas duas bandeiras foram colocadas aqui. O que eu acabei de falar logo atrás do vídeo?
Primeiro, este ministério foi levantado, não é por causa do povo do bairro São Pedro e nem por causa do povo da cidade de Ponte Nova. Porque eu não sou pastor de todos. Eu sou pastor de quem vem aqui. Entendeu agora? O pastor Simão Santos, ele é o pastor das ovelhas que vem aqui. Aqueles e aqueles que não vêm aqui não são minhas ovelhas. Não são meu povo. É igual os inscritos aí. Eu só olho somente os inscritos e somente os que vêm aqui. E mais ninguém. Assim como o céu só olha só quem está aqui dentro. Não quem está lá fora. Aleluia. Assim como o novo planeta, quando eu falo céu é o novo planeta. A nova Jerusalém. Nem a Jerusalém velha, né? A nova Jerusalém que vai só entrar escolhido. Que devolve os dízimos e ofertas. Tem gente que acha que o escolhido é aqueles escolhidos que não devolvem os dízimos e ofertas. Vai entrar. Ih, que esses aí não é escolhido. Não, escolhido é quem devolve os dízimos e ofertas. Igual eu faço. Escolhido é esse. É os que devolvem ali. E esses que são escolhidos. É aqueles que devolvem os dízimos e ofertas. Que são os escolhidos. Esses que são escolhidos. Aleluia. Achou que escolhido é aqueles que não devolvem os dízimos e ofertas? Esses aí são escolhidos, não. Esses aí vai para o lago de fogo. Vai para o inferno, como a palavra está escrito. Aleluias. Então, é a mesma coisa. Essa sede, esse tempo não foi levantado por causa do povo do Baixo São Pedro. Muitos pensou, né? Aleluia. O pastor, ele cuida do que é seu, cuida do que é meu. Ninguém vê eu andando em igreja para lá e para cá. Ninguém vê. Aleluia. Porque hoje não tem igreja. Vou fazer o quê lá? Para ficar perto de pessoas geladas, fria, pior do que um defunto? Não tem jeito, meus irmãos. A coisa fica muito horrorosa e feio. Como diz, a única companhia não é bem-vinda. Aí tem que sair fora. Então tem igreja que não é igreja. É cópia, é camuflagem. Eles não adoram Jesus verdadeiro igual que adoram. Não adoram Jeová, não adoram o Espírito Santo. Mas aprendeu. E este ministério não foi levantado por causa do povo do bairro São Pedro. E nem por causa do povo da cidade de Ponte Nova. Portanto, eu nem dou ideia para qualquer pessoa aqui da minha cidade. Eu não sou de conversar com qualquer um aqui. Eu passo até longe. Aleluia. Igual eu faço. Igual já falei também. Só cumprimento quem eu conheço. Ô Simão, tudo bem? Tudo bem. Igual a menina aqui que me ajudou com as madeiras velhas. Aleluia. Ô Simão me chamou lá na porta da igreja. Ô Simão, tem uma coisinha aqui pra você aqui, ó. Pega aí, aleluia. A menina que tá precisando muito de oração, né? Aleluia. Eu creio que um dia, aleluia, vai resolver mudar quando ela quiser, quando ela querer. Né? Aleluia. Mas então, o que acaba acontecendo? E este ministério aqui também não foi levantado por causa do povo do Brasil e nem do mundo. Que nem lá fora Jeová não está, nem a Trindade está lá fora em outras nações, nem nas outras nações a Trindade está lá. Também não foi levantado por causa desse povo. Aqui foi levantado é para alcançar quem crê aqui. Quem acredita aqui. Quem está do lado de cá, não do lado de lá. Entendeu agora? Quem está do lado de cá, não do lado de lá. Igual a palavra está escrito. Quem não é contra nós, é por nós. Quem é contra mim, não é por mim. Aleluia. Entendeu? Agora, então, esse ministério foi levantado só para quem crê. Só para quem confia. Aleluia. É só para quem crê que. É só para quem não é meu inimigo. Aleluia. O que é o inimigo? É aquelas pessoas que eu acabei de falar aqui. Aqueles que não são contra aqui. Aqueles que é contra aqui são meus inimigos. Aleluia. Então, é assim que o ministério trabalha. O pastor ele é pastor de todos. Mas quem disse que eu sou pastor de todos? Quem disse? Quem disse que eu sou pastor de todos? Quem disse, meu irmão, que eu sou pastor de todos? Eu sou pastor de quem está aqui. Igual a igreja só está avançando, só está adiante. A igreja não está olhando que povinho lá até que ficou, não. Que povo ficou lá para trás já era. Aleluia. Seguindo para frente, adiante. Então, esse ministério foi levantado não é por causa do povo do bairro São Pedro, nem por causa da cidade de Ponte Nova, nem por causa do povo brasileiro, nem por causa de ninguém. Aleluia. Porque aqui há um propósito. Que só vai entrar, que igual já falou, só vai entrar pessoas que devolvem os dízimos a fé e que ajudam a obra. Aleluia. Só vai entrar pessoas assim. Antes de eu entrar com uma alma lá em cima, amém. Glória a Jeová, se eu entrar com uma alma.
Aleluia. E se eu não entrar com ninguém, amém, glória a Jeová. Que pelo menos você salva e os outros não vai, aleluia. Vai tudo para o inferno. Porque, igual a palavra fala, o pastor, ele faz a obra. E quanto ele mais fazer a obra, a salvação só vai para ele, não para os outros que não estão fazendo a obra. Aleluia. Igual está escrito. O pastor que faz a obra, ele vai ser salvo. Aleluia. E as ovelhas que não fez a obra com ele, vai para o inferno, vai para o lago de fogo. E o pastor vai para a eternidade. Vai para um novo planeta. Aleluia. Por isso que eu digo, meu irmão, Jeová não olha milhares de pessoas. O que vai fazer a diferença no novo planeta é só quem cumpre essa palavra que igual está escrito na lei, que eu vou ler daqui a pouco aqui. Mas voltando, por que a bandeira? Primeiramente, o nome Brasil não é o original dessa bandeira. Só para eu dizer claramente, o Brasil é porque eles colocaram isso, eles sempre mudaram o nome da bandeira. Sempre, 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 sempre. Aleluia. E o nome original não é Brasil. O nome original é Canaã. Porque o Brasil é tão imenso, dá para entender que verdadeiramente é a Canaã, porque é imenso, é gigantesco, muito gigantesco, é maior. Aleluias. É igual o estado de Minas Gerais. Só o estado de Minas Gerais já ocupa a parte do Brasil inteiro. Aquela cara daquele homem com o nariz, porque o nosso mapa é o melhor desenhado de todos os tempos. É o melhor mapa desenhado, é o do estado de Minas Gerais. Que tem aquela cabeça daquele homem com o nariz assim, que dá para ver ele que é uma cabeça e um rosto ali. O nosso mapa do estado de Minas Gerais é o melhor mapa lindo do mundo. Aleluia. Para quem não sabe. Então só o estado de Minas Gerais já é maior e gigantesco também. Aleluias. Então já dá para entender, e quando vê o mapa do Brasil é muito gigante, é imenso. Muito imenso, aleluia. Aleluia. Tem pessoas que é mineiro e não valoriza o estado dele porque ele não é mineiro nem brasileiro. Agora entendeu, né? Por que não vai entrar qualquer pessoa aqui dentro dessa igreja e nem lá em cima. O mineiro tem que honrar, aleluia, o estado dele. Aleluia. Mineiro não significa que ele é burro. Eu não sou mineiro burro. Burro é você do outro lado aí, que não estuda a palavra, não jejum, não consagra, não devolve os meus afetos. Vocês que são burros. Burro é idiota, ignorante por natureza. Hipócritas são hipócritas ainda, vocês do outro lado. E eu sei que é. Porque vocês não honram nem o estado de vocês. Vocês não honram nem a sua cidade. Vocês não honram nem o mapa seus. Entendeu agora? É igual pessoas daqui. Tem gente que só reclama da cidade de Ponte Nova. Ponte Nova isso, Ponte Nova isso. Mas ele e ela mesmo não reage para ajudar a cidade. Fica olhando o outro fulano querer resolver. Quem resolve é a gente. Aqui há muitos anos, quem resolveu o problema da Ponte Nova foi as próprias pessoas que são inteligentes igual eu sou. Não é aquelas burras que ficam esperando alguma coisa. Então aqui, aleluia, a pessoa tem que entender uma coisa. Não é só o prefeito que vai resolver o problema. Não é só vereador, não é só deputado, dentre outros. Não é só o médico, não é só a polícia, não é só o juiz, não é só o advogado. Quem vai resolver o problema é a gente mesmo, aleluia. Eu posso dizer isso com toda clareza. Eu vou voltar para a bandeira ainda, não acabei. Quem levantou essa igreja que foi quem? Foi prefeito, foi deputado, foi vereador? Foi algum médico, foi algum doutor, foi algum pedreiro, foi algum engenheiro? Aleluia. Foi polícia, foi advogado, foi juiz que levantou essa igreja aqui? Ninguém. Só eu. Só eu. Eu que levantei. Eu mesmo, ó. Tô até com as marcas, ó. Até com as marcas. Até com as marcas de trabalhar só para essa obra aqui. Eu que levantei. Se o pastor Simão Santos esperasse pessoas, essa igreja aqui nunca ia existir. Esse ministério aqui nunca ia existir. Se eu ficasse assim, de mão cruzada, esperando, o povo vai vir, o povo vai vir. Que povo vai vir? Eu começo a fazer por mim mesmo. Eu que sou povo. Eu que sou povo. Já está escrito na palavra. Um homem com Jeová já é tudo. Já está escrito.
Igual o Criador falou com o Gideão, um homem só já basta, já ganha tudo. Por quê? O que Jeová queria dizer? Faça a sua parte. Eu faço a minha parte. Por que hoje a igreja está no melhor lugar do mundo? Porque eu faço a minha parte. Porque eu não olho ninguém. Eu não olho nem direita, nem esquerda, nem para trás, nem aquele fulano. Igual eu já falei para vocês, quando eu ando na rua, eu passo até longe. Eu cumprimento quem eu conheço. Quem não conheço, não cumprimento de forma alguma. Não tem diálogo com as pessoas. Nem contato, nem aproximação. Entendeu agora? Nem todos são mineiros. Porque tem mineiro burro. Isso é a realidade. Igual na época de Jesus, tinha judeus burros e até hoje tem judeu burro. Porque não compreendeu o que Jesus Cristo, ele é a nova aliança. A mesma coisa que as pessoas não estão compreendendo, que aqui já está no nova palavra. Aqui não fala o que vai agradar aos seus ouvidos. Você pode esquecer isso aqui. Aqui não tem de agradar ninguém. Aqui só tem uma coisa que vai agradar. Só o Pai, que é Jeová, só Jesus, só o Espírito Santo é a minha vida. E a igreja. E quem crê na verdade. Não pensa que tá achando que eu vou profetizar aqui para todo mundo. Não pensa que eu vou ficar revelando aqui para todo mundo. Pode esquecer isso aí. Que aqui não existe revelação de graça, nem profecia, nem oração de graça aqui não. De que aprender isso aqui, aí vai ter oração toda hora e todo momento. Aleluia. Agora é igual aconteceu lá no Jiquiri. Uma irmã aí, né? Aleluia. Ajudou aqui. Aleluia. Ajudou aqui. Aleluias. Ela sempre pedia oração. Aleluias. Até ela entendeu. E eu nem sabia que ela ia dar, eu nem pedi ela dízimo, nem nada, nem oferta. Aleluias. Eu nem sei se ela assiste os cultos também. Aleluia. Mas ela aprendeu e me ajudou com Pix no meu WhatsApp. Aleluia. Então, aleluia, essas pessoas, o pastor Simão Santos dá mais honra, dá mais credibilidade. Porque essas pessoas estão lembrando de quê? De construir a igreja, de levantar a igreja. Por isso que eu digo. É a população, cada um olhando, igual a palavra fala, um outro ajudou, cresceu. Igual está escrito na palavra. Os apóstolos, por mais que um tinha uma igreja longe do outro, mas era unido. Se um precisasse de alguma coisa, o outro ia lá para ajudar o outro lá e vinha também para ajudar o outro. Não importa a distância, mas ajudava um ou outro. E cresceu junto. Assim é esse ministério, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Então, tudo que está acontecendo aqui, eu estou fazendo a minha parte. Porque eu amo fazer a minha obra. Eu amo fazer o que eu estou fazendo. Não é por vontade de ninguém, é por vontade da minha obra, porque isso aqui é obra. Né? Então, por que essa irmã mereceu a oração? Por que ela mereceu a oração? Por que essa irmã mereceu a oração? Aleluia. E eu posso dizer até o nome dela, Nilda, porque que Nilda merece toda a honra, toda a bênção, toda a vitória, toda a solução. A Nilda lá de Jiquiri, por que ela merece? Porque lembrou do pastor Simão Santos. Aleluias. Porque lembrou do pastor Simão Santos. Aleluias. E quem lembra dessa obra, Jeová também trabalha e faz milagre acontecer. Aleluia. Porque ela cumpriu. A ordem. Ela cumpriu a ordem que está escrito. Devolver os dízimos às ofertas. Pagar os dízimos às ofertas. Aleluia. Não tem outro jeito, meus irmãos. Eu já digo mesmo. Pessoa que não devolve os dízimos às ofertas, lá em cima não vai entrar não. Aleluia. Isso serve para rico e pobre. O pobre e o rico que não devolve os dízimos às ofertas não vai entrar nesse. Pode esquecer que lá no novo planeta não tem os seus lugares lá não. Aleluia. Os seus lugares no inferno, no lago de fogo. Que já está preparado para vocês. Ó, que Jesus aparecer, vocês vão ser lançados rapidamente para lá. Aleluia. Que lá em cima não entra ninguém de graça, tem que pagar o dízimo. Aleluia. Tem que pagar o Criador. Vocês não entenderam quem é o dono da prata e do ouro é quem? Quem é o dono da prata e do ouro é quem?
Quem é o dono da prata? Quem é o dono da prata e do ouro é quem? Quem é o dono da prata e do ouro? Hein, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Quem é o dono da prata e do ouro? E diamante de tudo? É Jeová, é Jesus, é o Espírito Santo. Não é vocês, não. É por isso que ele toma tudo de vocês. Por isso que ele acaba com suas casas, acaba com suas roupas. Por isso que o banco bloqueia. E é por isso que seus nomes são destruídos. Enquanto não pagar a Jeová de volta, também não terá nada nesse mundo. E nem do outro lado. Do outro lado vai ser inferno, lago de fogo. Já está escrito, quem não devolve as minhas ofertas é ladrão, ladrona. Por isso que eu digo, não fica falando que o pastor é ladrão, não. Que vocês também são pior do que os demônios. Então, vai cuidar das suas vidas e vai aprender com a escritura. E todos os meus vídeos são lançados aí. Vai aprender com esses vídeos aí. Que a verdade só está aqui. Entendeu? Então não queira ensinar eu em nada, não. Tá? Tá bom? Tá certo? Não queira ensinar eu, não. Vocês não passam eu em nada. Aleluias. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, essas pessoas que merecem toda a honra, toda a oração. Esses merecem oração toda hora. Esses merecem revelação, profecia, todas elas merecem cura e milagre. Aqueles que devolvem os irmãos ofertas merecem toda oração, todos os milagres. Ninguém vê o que eu profetizando, profecia, revelando para todo mundo. Ninguém vê, nem verá mais, aleluia. Isso acabou. Por quê? A ordem agora é só para quem dizima e oferta e ajuda a obra. Aleluia. Ninguém vê o que eu profetizando, você terá bênção, você terá vitória, esse nome dessa pessoa aí. Ninguém vê eu falar o nome de ninguém aqui. Só fala o nome só de quem ajuda a obra. Aleluia. Entendeu? É assim que funciona a obra daqui. Voltando para a bandeira. Aqui é Canaã. Aqui também é Canaã. Essa Canaã, essa bandeira aí, ela foi colocada aqui, é para que outras nações lá fora saibam, para que eles saibam que aqui na Canaã, né, que foi trocado pelo nome do Brasil, essa Canaã aqui é terra de promessa, não outros lugares lá que é terra de promessa. Estados Unidos não é terra de promessa, nem Itália, nem França, nem Rússia, né? Nem outras nações não são terra de promessa. São terra que precisam da ajuda do Brasil. Mas não tem promessa lá nas outras nações. Nenhuma lá fora não tem. Não existe promessa nenhuma lá. Então, aleluia. E quando chegar o futuro, outras nações não vão ficar sem nada e vai precisar de ajuda do Brasil. Porque o Brasil tem tudo. Por mais que Jeová vai castigar muitos brasileiros, mas a riqueza ainda existe e continuará existindo. Né? Aleluias. Então, aleluias. Aqui é terra de promessa. Exatamente, o Brasil não é para qualquer um, não, aleluia. Você está pensando que o Brasil é para qualquer um? Aleluia. O Brasil não é para qualquer um, não. A Canaã não é para qualquer um, não. Mesma coisa essa igreja aqui, essa igreja não é para qualquer um. Quem não quer ralar e sacrificar com os irmãos para a igreja e não quer aprender com a palavra, a mesma coisa, aleluia. A Canaã não é para qualquer um, não, meus irmãos. A Canaã, essa bandeira aqui significa terra de promessa. Só quem anda na linha com essa bandeira aqui, que recebe as bênçãos e as vitórias. Porque aqui é Canaã, que é a terra da promessa. Aleluia. Por que é terra de promessa? Tem tantos frutos e tantos alimentos que ainda eu não conheço e nem vocês do outro lado conhecem. Ainda tem material de construção que nem lá fora existe, só aqui que existe. Aleluia. Aqui na terra da promessa nós podemos construir o que nós quisermos construir. E lá fora eles não podem. Aleluia. Porque não tem material original igual que tem. E nem terá. Aleluia. Só aqui. Então, aleluias. Aqui é terra de promessa. Essas duas bandeiras aqui,
de Canaã, só fica aqui é só quem é fiel. A pessoa que sai daqui, que abandona a terra da promessa, que não é fiel a Canaã, que não é fiel a essa bandeira aqui, ele e ela não é considerado brasileiro, mas sim traidores. Traíra e traidores. Entendeu? Aqueles que saem daqui e ficam falando que lá fora é melhor do que o Brasil, esses aí são traidores. Assim como a palavra fala. Traidores do país e traidores da nação e traidores da cidade. Por isso que a palavra fala que são considerados como ladrões e ladronas. Bandido e bandida. Aleluia. Traidores. Então, aleluia, a terra da promessa, eu sou fiel à minha Canaã. Eu sou fiel à minha Canaã e sou fiel à minha cidade, Ponte Nova, que é localizada também na Canaã. A pessoa fala assim, é interior, cidade pequena. Mas quem diz que é pequeno, que é grande, aleluia. Tem lugar que você caminha e quase não chega no lugar. Né? Então, aqui não é pequeno, aleluia. Muitos falam, interior é pequeno. Mas quem diz que é pequeno? Aleluia. Então, aqui é grande. Então, aqui é considerado como terra da promessa. Aleluias. Então, aquilo que tentou atrapalhar a Canaã, aleluia, foi os corruptos que tentou atrapalhar a Canaã. Mas Jeová e Jesus Cristo não deixou. Então por que essa igreja hoje, a sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Hoje esse ministério está no melhor lugar do mundo, não é por causa de vocês do outro lado. É o que eu sempre falo. E não é só por causa de vocês que não vêm aqui na igreja. Sabe por que aqui está de pé? Primeiramente, esse canal meu não foi vocês que fizeram ele voltar. Então vocês não têm direito nenhum de dar opinião em nada aqui. Por isso que os comentários foram desativados. Aleluia. Achou que é dono do canal aqui? Vocês não são dono de canal nada aqui. Quem é o autor sou eu. O que está escrito aí embaixo aí, e lá em cima? Lá na foto e aqui na descrição. Direção geral, pastor Simão da Silva Santos Simão. O nome original, Simão da Silva Santos Simão. Igual meu outro canal também. O autor quem é? O autor quem é? Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Homem que sou eu, que sou o autor daqui. E quem é o autor da igreja também? Eu. Meu canal voltou, não é por causa de você, é por causa de mim. Porque eu estava de joelho dobrado aqui, só falando assim, Jeová, mata aqueles que estão tentando parar essa igreja. Mata aqueles que tentou parar o canal. Jesus vai e mata todos aqueles que estão contra essa igreja. Que está contra essa obra. Pega eles todos, acaba com a casa deles, acaba com o carro deles, acaba com o dinheiro deles e que eles sejam destruídos por completo. Eu só estava aqui de joelho perto desse altar e orando para Jeová acabar com isso. Aleluias. E lá no monte também, muitos anos lá atrás, estava lá no monte também orando para Jeová matar, acabar com essas pessoas que tentou atrapalhar este canal e que tentou atrapalhar essa igreja e tentou atrapalhar a minha vida. Essa foi a minha solução. Eu não estava conseguindo localizar direito os inimigos. A única localização era a oração. Quando eles começaram a se corromper, eu já tinha avisado em milhares de vídeos, quando eles começaram a corromper, quando eles começaram a amar a corrupção, já dobrei o joelho para Jeová matar. Então, o canal só voltou por causa da minha oração. Só voltou por causa da minha oração. Não é por causa de vocês do outro lado aí que não vale absolutamente nada. Por quê? Por quê? Por que vocês não valem nada? Porque não foi vocês que fez o canal voltar.
Não foi vocês. Aleluia. Não foram vocês e nunca foi vocês. Quando está escrito aqui na caixa dos hinos da oferta, foi a minha fé dentro do meu coração e dentro da minha vida. A minha fé foi a fé do pastor Simão Santos, que é mais conhecido como o pastor Simão Santos. Fui eu. A mesma coisa, quem levantou essa igreja aqui, não foram vocês do outro lado aí não. Não foram vocês do outro lado. Quem levantou esse ministério, primeiramente eu tenho que dar glória e honra para Jeová, Jesus e o Espírito Santo. E para mim também eu tenho que dar honra. É que foi levantado. Aleluia. Então, enquanto muitos pensavam que quando o meu canal não estava de volta, muitos pensaram que eu desisti do meu canal. Não, eu não desisti do meu canal, que é um direito meu. Porque, aleluia, quem faz a coisa acontecer aqui é eu, porque eu amo fazer o que eu faço. Então, se a coisa está acontecendo aqui é por causa de eu mesmo, não é por causa de vocês do outro lado. Então, aleluia, muitos pensaram que quando o canal meu não estava mais no ar, foi hackeado, muitos pensaram que, aleluias, eu estava dormindo, aleluia, que eu desisti do canal, que eu abandonei o canal. Não. Já fui dobrando o joelho aqui e no monte, jejuando e já mandando a Trindade matar. Eu levantando a mão assim para o céu, já determinando a morte deles e delas. E destruição total e completa. E sem dó. Aleluia. Eu sempre avisava, não mexe aqui. Não caça querer desafiar aqui. Não caça achar que é o grandão, a grandalhona, que vai cair. Vai cair. Vai cair feio. Aleluia. É que eu sempre já avisava. Vem querer levantar nariz assim, ó. Querendo achar que é o grandalhão e grandalhona. Achando que é o dono do pedaço, dono do pedaço. Vocês é dono de porra nenhuma não, hein? Aleluia. Não é dono de porra nenhuma não, hein? Nem de sua você é dono não, hein? Dono de porra nenhuma, hein? Não muda de vida pra ver no que o inferno tá esperando você também, tá? Você que não cala sua boca pra você e não começa a cuidar da sua vida, não. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas. Porque o ser humano, é que eu sempre já falei em milhares de vídeos, ele acha que pode passar, pastor Simão Santo. Ele acha que entende mais do que o pastor Simão Santo. Acha que entende mais do que eu estou ensinando. Aleluia. Acha que entende mais dos ensinamentos. Acha que entende de igreja. Acha que entende de construção. Acha que entende de fazer piso. Acha que entende de fazer parede. Acha que entende de mexer de janela. Acha que entende de mexer de luz, de eletricidade. Acha que entende de mexer de relógio. Ele acha que entende de tudo. Você não entende nada. Nem de você entende. E acha que pode passar os irmãos santos? Aleluia. Eu já avisei que nem a mim ninguém passa. E nem se atreve a passar. Que vai cair feio. E vai morrer feio. Aleluia. Então não queira achar que você sabe mais do que eu. Você não sabe de nada. Eu tenho 37 anos de ministério. E você não tem porra nenhuma de ministério nem de anos. Nunca jejuou na sua vida. Nunca fez sacrifício para o Criador, que é obedecer o maior sacrifício, o melhor sacrifício é obedecer coisas que do outro lado vocês não fazem. Obedecer mesmo, não faz. Aleluia. Não faz. Obedecer, quer obedecer mesmo, não faz. Por que não faz? Porque vocês são safados, vagabundo e pilantra. Aleluia. É isso. Isso que atrapalha vocês. O egoísmo. Né? O egoísmo. Achando que pode passar pastor Simão Santos. Aleluia. Aqui ninguém passa, meus irmãos e minhas irmãs. Aí, vocês do outro lado são tão burros e idiotas, imbecis, que achou que o nome Brasil é o nome original do Brasil. É o Brasil, não. O nome original é Canaã. Aleluia. Está escrito na palavra
que quem ajudou a Canaã, quem ajudou Canaã a crescer mais foi Salomão. Salomão pisou aqui pela primeira vez aqui na Canaã e ajudou a Canaã. Aleluia. A Canaã já era rica e continua sendo rica. Aleluia. Até a volta de Jesus continuará sendo rica. Aleluia. O único problema que precisa acabar na Canaã é só a corrupção que está demais. Só isso. A roubalheira, isso aí. Aí todo mundo começa a crescer, mas todo mundo que eu estou falando é que devolve os dízimos da oferta. É isso que eu estou falando. Né? A bênção não é para todos, não. Aqui a Canaã, a bênção não é para todos, meus irmãos. A mesma coisa, a salvação lá em cima no novo planeta não é para todos. A mesma coisa. Aqui é terra de promessa. E a verdade é uma terra de promessa. Porque as bênçãos só acontecem aqui só para os escolhidos daqui. Não acontece para todos. Porque nem todos podem ficar igual, porque não faz isso aqui. Aleluia. Então eles não podem ser igual. Então vai ficar desigual. Aleluia. Por isso que eu chamo de o Brasil não tem igualdade, ele é desigual. Mas por que ele é desigual? Porque a bênção não é para todos. É isso que muitos não entenderam. A bênção não é para todos. A bênção é só para quem é fiel na terra da Canaã. Aleluia. É por isso que eu falo que aqui não existe igualdade. Eu sou igual fulano, eu sou igual ciclano. Eu não sou igual a ninguém. Para nós não é igual a ninguém. Aleluia. Eu não sou igual a ninguém, eu não sou igual nem a outras igrejas. E esse ministério também que não é igual aos outros ministérios. Não chama de ministério, não, eu também. É que se diz que é igreja não é igreja. Ministério é isso aqui que é ministério. Então, aleluias. Eu posso assim dizer, aleluia. Aqui é terra de promessa. Aleluia. Então por isso que hoje a igreja está no melhor lugar do mundo aqui. E é por isso que o pastor Simão Santos está no melhor lugar do mundo. Aleluias. E é por isso que o Daniel Evangelista também está no melhor lugar do mundo. Que hoje a igreja está mais do que avançado. Né? Aleluias. Então, aprendeu por que essa bandeira foi colocada aqui. É para que outras nações saibam que Jesus está aqui. Na terra da promessa. Porque Jesus é português, ele fala português. E essa terra aqui é a primeira que Jesus Cristo ama. Do mundo, para quem não sabe. Do mundo é essa aqui. Aleluia. Por isso que eu digo, se mexer com essa igreja aqui, morre na hora. Porque aqui é uma igreja de promessa. É verdade, é promessa. As pessoas que já receberam as bênçãos através da revelação, das profecias, elas viram que foram promessas de bênçãos para a vida delas. Elas viram que verdadeiramente a profecia daqui, a revelação daqui, mudaram a vida delas, porque elas creu também. Porque se não crer, não acontece nada. É o que eu sempre falo. A revelação daqui, por que eu estou falando isso? É porque é como uma mulher, aleluia, que fez uma pergunta para mim lá, o cartão não chegou até hoje. Já não chegou até hoje porque igual o Criador me mostrou. Não está crendo de verdade. Não está confiando. Porque tantas pessoas que já receberam cartão novo, até eu também já recebi cartão novo. Aleluia. Então, são bênçãos que o Criador dá. São bênçãos que o Criador dá para quem crê. Então, a revelação daqui, a profecia daqui, nunca foi mentira. Então, não venha colocar pastor Simão Santos como mentiroso, que mentiroso é vocês do outro lado. Que nem faz isso aqui, ó. Aí vocês são mentirosos. Que não faz nada, nem devolve dízimos oferta, e nem vem à igreja, e nem aprende com a palavra. Então estou falando isso aqui porque Jeová me mostrou, não recebeu o cartão, porque duvidou da revelação e duvidou da profecia. E eu já falei e volto a falar, quem duvida daqui não recebe nada. Se duvidar uma palavra, já era, perdeu na hora. Se duvidar de uma palavra, tanto falar como pensar. Se pensar duvidando, e se falar duvidando, já perdeu na hora. Então, não vem colocar o pastor Simão Santo como mentiroso. Mentirosos são vocês do outro lado aí que nem ajudam o pastor com os dízimos ofertas e nem com nada nessa igreja. Entendeu? Então, as pessoas aqui que já receberam no WhatsApp, já receberam bênçãos através do cartão novo, tudo isso, né, já receberam milagres aqui. Aleluia.
Hoje, do outro lado, vocês não recebem por quê? Duvidou daqui. Como diz, foi caçar ouvir os falsos profetas. Os falsos profetas lá que gostam de vida fácil, que ama o pecado. Aqui não ama pecado, meu amigo, minha amiga. Meus irmãos, minha irmã. Então os falsos profetas que essas pessoas estavam seguindo é aquele Jesus deles que ama o pecado. Aquele Jesus falso deles que ama o pecado. O meu Jesus não ama pecado. O que é pecado? Se você estiver bebendo, no tráfico, fumando cigarro, perde a bênção. Por isso que muitos não recebem a bênção. Porque só quer bênção. É por isso que Jeová não entrega a bênção. Porque só quer bênção e rapa fora. Eu quero bênção para mim, mas para o pastor eu não vou dar não. É assim que esse povo tá. Eu quero bênção para mim, para o pastor não. Por isso que Jeová não entrega a bênção também. Ele tira também. Quando ele dá até certo mesmo, até certo ano. Depois tira de volta. Igual eu vou falar, a roda gira de novo. Vai descer de novo. Tava lá em cima, vai descer de novo. Até aprender a tomar vergonha na cara, aprender a virar homem e aprender a virar mulher. Aleluia. E não aprender a fazer hora com a cara de pastor. Aleluia. É porque a pessoa confunde a aparência. Olha, muita aparência. É isso daqui que quebra a cara e se ferra na vida feia. Olha a aparência demais. Então, por isso que eu digo. O que eu digo sempre? Vai aprender a mudar de vida vocês, gente. A revelação daqui é verdadeira. A profecia daqui é verdadeira. Só não pode duvidar. Se você duvidar um pensamento, ou falar, ou olhar com outro olhar de dúvida, já era. Perdeu imediatamente. E não recebe nada. Porque aqui é terra de promessa. Essa Canaã que é terra de promessa, as promessas daqui, as bênçãos que são feitos e as bênçãos que aparecem aqui, e as bênçãos que vai ser entregue só para quem crê, é só para quem obedece isso aqui, ó. E só para quem aprende com os cultos, aprende com a palavra, aprende com o pastor Simão Santos, é esses aí, e aqueles que estão prestando atenção para cá, a esses aí que vai receber a bênção e a vitória. Então, aleluias. É que eu volto a falar, não venha falar que o pastor Simão Santos é mentira. Mentiroso é vocês. Tantas pessoas já receberam milagre e bênçãos aqui todos os dias. Aleluia. Então, quem é culpado de vocês não receber a bênção é quem? Vocês mesmos. Eu já falei que tem ser humano que ele ama complicar a vida dele. Jeová quer facilitar as coisas para ele, ele complica. Vai lá para bebida, né? Aí como é que o cartão novo vai chegar? Vai para as bebidas, faz bagunça. Né? Duvida do pastor, duvida da oração, duvida da profecia. Ó, a tesoura vem e corta. O que é tesoura? Jeová não entrega nada. Aleluia. Não entrega a bênção, não entrega a cura, não entrega milagre e não faz nada acontecer. Eu profetizei, mas tem um lá em cima que olha e ouve. Que, do outro lado, o que você está falando da minha vida? Aí vocês se ferram por causa disso. Aleluia. Eu profetizei aqui. Aí eu não vi que você está duvidando e está falando mal daqui. Mas tem 3 pessoas lá em cima, que é Jeová, Jesus Espírito Santo, que olhou e ouviu você duvidar. Aí vocês perdem a bênção. É imediatamente. É na hora. Perdeu, ó. Perdeu, acabou. Igual o mundo fala, perdeu, acabou. Perde mesmo. Então, aqui não é... É o que eu sempre falo, aqui não é suas casas. E nem minha casa. Aqui é a casa de Jeová, de Jesus Espírito Santo. Eu estou pregando e ensinando a palavra para vocês aqui. Tem hora que eu não sei nem se eu estou aqui. Por quê? Aqui está muito avançado de poder que vocês não têm do outro lado. Cada dia a igreja está mudando. Quem está observando, né? Porque tem pessoas que são observadores. E tá certo, tem que observar, tá vendo que está mudando as coisas estão mudando para melhor. Né? Aleluia. Então, tá vendo que a chama de fogo não é aquela chama de fogo lá atrás. É uma chama de fogo mais avançada e mais tecnológica e mais pura de poder e grande poderio. Por quê? É Jeová que manda aqui. Por quê? É Jesus Cristo que manda aqui. Por quê? É o Espírito Santo que manda aqui. E eu também mando porque eu tenho autoridade. Porque quem me deu essa autoridade? É a minha própria fé que me deu. Eu tive fé em Jeová, então Jeová me deu autoridade. Eu tive fé em Jesus, Jesus me deu autoridade. Eu tive fé no Espírito Santo, o Espírito Santo me deu autoridade. Eu tive fé na minha igreja, aí a própria igreja me deu autoridade. Porque aqui tem poder.
Todo poder está dentro da igreja, aleluia. Porque eu estou pregando dentro da igreja, porque eu estou ensinando dentro da igreja, não é fora da igreja. Então, essas bandeiras foram colocadas aqui para quê? Para que todas as nações lá fora saibam que Jeová e Jesus Espírito Santo está aqui nessa igreja. Está aqui, aleluia. E para todos saberem que essa igreja aqui não recua de jeito nenhum. E não desista de jeito nenhum. Aleluia. Como diz, pode passar frio, calor, inverno, igual já enfrentei, que nada incomoda aqui não. Aqui continua a pregação do mesmo jeito. Aleluia. Com gente, sem gente, a pregação vai indo para outros que querem. É assim que aqui é. Aleluia. Quem age é de acordo com a minha fé. Porque é minha fé que está fazendo as coisas melhorar para melhor. Não é as suas não. As suas são mortas. Vamos lá na palavra. Se suas fé fosse viva mesmo, devolveria os dízimos da oferta. Vocês fazeriam igual a Nilda lá de Quiri, devolveria o dízimo para a igreja aqui. E olha que ela é dor de cidade, ajudando aqui. Olha, isso que é benção. Sou do outro dor de cidade que preocupando com essa obra, tá vendo? Então, por isso que a benção vai ser para ela. Milagre vai ser para ela, cura, revelação, né? Aleluia. Pode vir a dificuldade, na hora que vem a dificuldade, vai vencer rápido. A dificuldade vai passar assim, ó, vum, questão de rapidez. E a paz e a alegria vai estar lá com ela, com os filhos dela e tudo. Porque toda pessoa que devolve os dízimos da oferta, a situação deles muda. A vida dele e dela muda. Aleluia. Muda, mas muda mesmo. Aleluia. E não falta nada. É nada mesmo. Aleluia. Nada, nada. Aí o mundo nem entende. Aí o mundo olha assim, mas como é que aquela fulana está vencendo? Como é que a fulana está vencendo? Será que é assim que o mundo fala? Ó, será que aquele homem, aquela mulher, não entende que o Brasil está em crise? É assim que eles falam. Ô, meu irmão e minha irmã e meu amigo, minha amiga. Sabe quem é que está em crise? Guarda o que eu estou falando. Sabe quem é que está em crise? É quem não devolve os dízimos da oferta. Tá vendo isso aqui, meu dedo apontando? É quem não devolve os dízimos e as ofertas. E quem não tem fé nenhuma. Esses é que estão em crise. Dificuldade vem para todo mundo? Vem para todo mundo. Mas só vai ser a dificuldade só quem tem fé e devolve os dízimos da oferta. Igual Jeová falou. Devolvei para que a minha casa haja mantimento. E para vocês prolongar o quê? A vida na terra. O que é prolongar na vida? Vai ter tudo também na terra. Se devolver para ele, vai ter tudo na terra e fora da terra também. Quando o seu corpo é para o cemitério, a sua alma vai para o novo planeta da vida eterna. Também vai ganhar. Ganha aqui e ganha depois. Agora não, tem pessoas que só estão pensando em si e perderá por causa disso. Aleluia. Então, o problema não é crise. É claro, aqui neste Brasil, que é o nome, né, mas não é o nome original, aqui no Brasil tem corrupção? Tem corrupção, tem ladrão. Aleluia. Mas não é só porque o outro está corrompendo que você vai ser corrompido. Não é só porque o outro é ladrão, você vai ser ladrão. Aleluia. Então, não é só porque o outro está traficando, você vai traficar. Você vai mudar de vida por você mesmo. Você vai honrar, vocês vão honrar o seu Brasil, a sua cidade, o seu estado, o seu país, o seu lugar. Aí tem pessoas que falam assim, você quer melhorar de vida, muda do seu bairro. Quem mudar do bairro, quem faz a diferença no bairro, é eu mesmo, é minha fé, igual Jesus falou, quando ele voltar. Será que eu vou achar, quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Então Jesus falou que é só a fé que salva. Não importa o lugar que está, só a fé que salvará e mais nada. Só a fé que muda o ambiente. Né? Só a fé que muda o ambiente. Eu vou mudar do meu bairro, eu vou mudar da minha cidade, por causa do ambiente. Não, quem tem que mudar é você, aleluia. Não é o bairro, não é a sua casa, é você. Igual Jesus falou, quer me seguir? Vai aprender a negar você, aleluia. Igual Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que virar jovem de novo, virar um homem jovem de novo. Você tem que tirar essa carcaça velha já e virar um homem jovem. Igual vocês irmãos até jovem. É isso que Jesus queria dizer. Para Nicodemo, você tem que ser jovem igual o pastor Simão Santo. Maduro na palavra. Aleluia. Então mudar de vida tem que nascer de novo, mudar de vida.
Aleluia. É mudar de vida. Aleluia. Não é igual um aparelho. É igual quando o aparelho da televisão estraga ou o computador estraga. Eu não preciso tirar o computador ali do lugar, não. Eu vou consertar ele, eu vou formatar o computador no mesmo lugar que ele está. Mas ele vai virar novo no mesmo lugar. Tá vendo? É você que tem que mudar. É igual quando a televisão estraga. Ai, não tá dando imagem mais, não tá dando som mais. Eu não vou precisar tirar a televisão do lugar. Vou consertar onde que ela está. Eu vou tirar a capa dela e vou olhar a placa dela, vou olhar tudo ali e vou fazer ela voltar a funcionar igual eu já fiz voltar a funcionar. Então, eu, pastor Moção, já tenho experiência. Então, aleluia, é igual a caixa dos dízimos oferta. Ela virou renovada, virou nova. Ela virou nova. E eu posso dizer isso que aqui ninguém está inventando nada. Ela virou nova por quê? Ela precisou sair do lugar dela. Eu vou mostrar já aqui. Ela precisou sair do lugar dela. Ela precisou sair do lugar dela. Aqui a placa dela antiga aqui, tá vendo? Que vai ser renovada também. Tá vendo? Vai ser renovado por causa que tudo aqui está mudando. Aleluia, para o grande dia que vai acontecer aqui. Tá vendo? Então, aleluias. A caixa dos dízimos ofertas não precisa sair do lugar dela para ela mudar de vida, não. No mesmo lugar que ela estava, ela mudou de vida, foi renovada. Virou nova, foi renovada e virou novo. A mesma coisa eu, aleluia. É igual a igreja aqui, onde que ninguém deu valor, mas Jeová deu valor. Onde que ninguém deu valor para essa igreja aqui, mas Jeová, Jesus, Espírito Santo e a Trindade deu valor. E quem não deu crédito para cá ficou para trás, está esquecido. E continuará sendo esquecido. Aleluia. Por não querer mudar o quê? De vida. Aleluias. Por não querer o quê? Mudar de vida. Entendeu, meus irmãos, meus irmãos? Vamos lá em Hebreus capítulo 1. Resumo do capítulo. É igual a telha ali, ó. Eu que tinha que resolver a telha para eu dormir debaixo da telha. Eu que tinha que resolver. Aleluia. Aleluia. Mas a casa e a igreja precisou sair do lugar para virar novo? Não. Está virando novo porque a fé é que manda. Resumo do capítulo. A epístola começa com uma afirmação grandiosa. Jeová, que outrora se comunicava através de intermediário, agora nos fala por seu Filho em todo o seu esplendor e poder. 1:4. O autor destaca o fato que o Filho é superior aos anjos. A tradição judaica sustenta que os anjos entregaram a antiga aliança. Não, aleluias. Entregaram a aliança. É isso mesmo. Entregaram a aliança a Moisés e a lei, o Pentateuco, Cristo. Por intermédio de quem Jeová se comunica agora é superior, pois ele, não os anjos, é citado por Jeová como meu filho. V5. É superior, pois aos anjos é ordenado que adore o filho. V6. É superior porque os anjos são servos, enquanto o filho assenta-se no trono. VV7:9. O filho é superior, não simplesmente como criador do universo, mas como o eterno que está sentado à direita de Jeová. VV10:3. Os anjos são espírito ministradores. Não são senhores do universo, pois está a serviço dos santos de Jeová. V14. Versículo-chave 1:3. Jeová exatamente. Aplicação pessoal. Não conseguimos honrar a Jesus de maneira tão elevada. Conceito-chave. Os últimos dias. P843. Apocalipse. PP 354. 758. Profeta. P131. Anjos. P521. Pai. PP 140. 663. Reino. PP 380. 605. Criação. P430. Destaque. Muitas vezes e de muitas maneiras. 1:1. No Antigo Testamento, as revelações surgiam em sonhos e visões através dos profetas, em mensagem diretamente comunicada por anjos do Senhor Jeová.
P37, a revelação transmitida através de Cristo. Continua com essa tradição, mas é a última, a definitiva, porque o seu agente é Jeová o Filho. A natureza do Filho 1:3. O grego deixa claro o significado das principais frases. O resplendor da glória de Jeová é apaugasma. Apaugasma. Em outra língua. Uma luz interior fulgurante, um brilho originário de fonte exterior. Jesus, além do brilho do Pai, tem luz própria. As duas luzes são uma só. A frase é a expressão exata do seu ser. Jeová é o Character, em outra língua também, Character, em outra língua eu estou falando. Não estou falando línguas estranhas não, viu? Estou falando outras línguas. Que vocês aí do outro lado são muito burros. E nem sabem o que é a palavra. Vamos lá. Quem no século I indicava a marca de um molde, como a cunhagem nas moedas, Jesus conduz o selo da própria natureza divina. O nome superior de Jesus 1:4. Nos tempos da lei, o nome dizia tudo a respeito de uma pessoa. Como Jeová, muito embora eternamente superior aos anjos, Jesus também se transformou ao realizar a nossa salvação. O nome Salvador foi acrescido aos seus limites. O primogênito 1:6. O uso desse termo não sugere que a origem de Jesus é subsequente à do Pai. Pelo contrário, prototocos, em outra língua também, prototocos, em outra língua, é frequentemente usado como um termo técnico, teológico, aplicado exclusivamente a Jesus. Afirma sua posição suprema, seu relacionamento único com o Pai e sua posição de exclusividade no interior da família de Jeová, também CFRM 8:29, CL 1:15, AP 1:5. Labareda de fogo 1:7. O versículo cita o Salmo 104.4. É interpretado por muitos como se referindo às formas que os anjos servos de Jeová podem assumir, CF, segundo a RS 6:37. É mais provável que na passagem essa frase, que tem por objetivo exaltar Cristo, compare a impressionante glória dos anjos com a espumosa radiação da verdadeira divindade de Cristo. O fogo impressiona, mas não se compara com o tremendo poder do sol. Assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. 1:13. No mundo da lei, o lado direito é o lugar tradicional de poder e de autoridade. Cristo não somente lançou os fundamentos da terra, como também possui a vida e existência eterna. Ele também exercita todo o poder e autoridade de Jeová. Anjos, espíritos ministradores. O 14, o vocábulo grego, angelos, em outra língua também angelos. Não estou falando anjo, estou falando angelos, que quer dizer mensageiro. É empregado 175 vezes no Novo Testamento, onde aprendemos que Satanás lidera ossos de anjos mal, MT 25:41. JD 6, que muitos acreditam sejam os demônios dos evangelhos, determinados em prejudicar os seres humanos e a resistir aos propósitos de Jeová. Por outro lado, os anjos de Jeová têm compromisso com o Pai de servir e apoiar a nós outros que vamos herdar a salvação. HB 1:14, CFMT 18:10, AT
12. Conquanto os anjos desenvolva um ministério de apoio e, sem dúvida, de proteção, também ajuda os crentes de outras maneiras. Essas passagens nos lembram de que Jesus, não os anjos, é que deve ser o foco de nossa fé. Paulo repreende com firmeza os que exaltam os anjos mais que a Cristo. CL 2. Tá vendo? Só a nossa fé que é o foco em Jesus. Só a nossa fé que é o foco. Vou falar aqui, ó. O foco de nossa fé, tá vendo lá? Essa passagem nos lembra de que Jesus, não os anjos, é que deve ser o foco da nossa fé. Verdadeiramente, o crente que adora anjo, não adora o Pai, e não adora Jesus, e não adora o Espírito Santo. O crente que adora anjos não é crente. O crente que adora anjos não é crente. Que o foco é Jesus. O foco é Jeová. O foco é o Espírito Santo. Os anjos trabalham ao nosso favor. Mas não devemos adorar anjos. Devemos sim respeitar eles como irmãos também em Cristo. Coisas que do outro lado as pessoas não sabem respeitar os anjos do Criador, os mensageiros do Criador. Que é os nossos irmãos também, como nós somos irmãos um do outro. Mas o foco é a fé. Entendeu? O foco é a fé somente. Aleluias. Agora, vocês entenderam aqui, né? Por que Paulo Simão Santo crê na Trindade? Por causa disso aqui, ó. O Filho é superior, não simplesmente como Criador do universo, mas como o Eterno que está sentado à direita de Jeová, lá, que está sentada à direita de Jeová. Por isso que eu falo, lá em cima não existe uma cadeira. E nunca vai existir uma cadeira. Vai existir 2 cadeiras igual esses 2 dedos. Igual o número 2 do abecedário. 2 cadeiras que está lá em cima, aleluia. Chama na só 2 cadeiras lá. Primeira, uma do Pai de ouro. E a segunda de ouro do Filho. Pai e Filho. E o Espírito Santo dentro da igreja aqui, ó. Igual está escrito. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz o quê? A igreja. Só quem está dentro da igreja. E não fora da igreja. Igual a palavra fala. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz a igreja. Esse Espírito é quem? O Santo. Então, por isso que aqui crê na Trindade. E aí, não só porque está escrito aqui não, viu? É porque verdadeiramente existe sim. Entendeu? Já está escrito lá, o Filho é superior. Não simplesmente como Criador do universo, mas como o Eterno que está sentado à direita de Jeová. VV 10:13. E os anjos são espíritos ministradores. Não são senhores do universo. Vê lá, não são senhores do universo. São apenas espíritos ministradores. Pois estão a serviço dos santos de Jeová. E quem são os santos? Eu que sou santo. Aqueles que devolvem os dízimos afetos são santos. Não é? Os anjos não vão estar a serviço para todo mundo, não. Aqueles que não devolvem os dízimos afetos, os anjos não livram da morte e não salvam, não. Só vai salvar quem devolve os dízimos afetos, quem está dentro da igreja, quem está estudando a palavra, quem está no jejum, quem está em oração, quem está dentro do cultuando de manhã, de tarde, de noite e na madrugada, aleluia. Aí os anjos vêm, livram e guardam. Os mensageiros vêm, que são os ministradores, os
os ministradores vêm e ajudam a obra. Ele lá machola me calamas. Isso é interessante, né? Até os anjos pregam igual o homem prega. Isso é interessante. Aleluia. Mas a coisa que mais me alegrou é isso aqui, ó. Aleluia, é isso aqui que eu vou falar já já, ó. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Assiste bem com teus olhos. Ouve bem com teus ouvidos, ó. E se liga bem com o cérebro, ó. Onde que tá o cabelo, ó. Se liga bem com o cérebro, ó. Se liga. Jesus, além do brilho do Pai, tem luz própria. Tem luz própria. Tem luz própria. Jesus, o Filho, o Filho. Por isso que eu digo, ninguém criou Jesus Cristo. O Pai não criou Jesus e nem falou assim, Jesus vai existir, não. O que falou aqui? Jesus Cristo tem luz própria. Não depende da luz do Pai e nem dos anjos. Assim como Jeová também não depende da luz do Filho para nada. Então ninguém criou Jesus Cristo e ninguém criou Jeová. Por isso que eu creio na Trindade, que ninguém criou nenhum dos três. E ninguém criou o Espírito Santo também, que o Espírito Santo já existia. O que está escrito lá no início? Nós três andávamos por cima das águas. Eu que me chamo Jeová, eu que me chamo Jesus Cristo Filho, e eu que sou Espírito Santo, nós três andávamos por cima das águas quando a terra estava debaixo das águas, daquele imenso mar gigante que essa terra era. E é ainda, porque a terra tem muita água ainda. Água e fogo, né? Mas a terra tem mais água do que fogo. Mas aí vamos lá. É isso aqui que me alegra, ó. Jesus, além do brilho do Pai, tem luz própria. Ele tem o brilho do Pai, ó. O que é brilho do Pai? Não está falando luz, está falando brilho. Luz vem depois, entenda. Porque vocês do outro lado não estudam a palavra. E é por isso que vocês são burros. O brilho, o que é brilho do Pai? A imagem do Pai. O reflexo do Pai. Porque ele é filho. E o filho tem o reflexo do Pai. Parece que é a mesma coisa de clone. E é verdade. Parece que o filho e Jeová são clone. E é verdade. Parece que é a mesma coisa. Parece que são irmãos gêmeos. E é verdade. No futuro são irmãos gêmeos mesmo. O pai e o filho são considerados como irmãos mesmo. Aleluia. Mas é pai e filho. Porque são idênticos. Mesma coisa. Né? Uma coisa maravilhosa. Isso é lindo demais. Vocês nem imaginam como é lindo. Só quem ora e vive na vida espiritual ao vivo sabe o que eu estou falando. Por mais que essa pessoa aí que não é tão espiritual, só é um pouco espiritual, mas entende o que eu estou falando. Ó, presta bem atenção. Jesus, além do brilho do Pai, ele tem um brilho, a imagem. Eu também tenho a imagem do Criador. Né? Igual está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança conforme o nosso reflexo. Conforme a imagem do espelho lá, ó. Que ele está enxergando a ele como ele mesmo e como a mim mesmo. Pronto. Mas aí vem adiante depois. O que vem adiante? Isso aqui, ó. Tem luz própria. Jesus, além do brilho do Pai, tem luz própria. Agora a luz dele, ó. Eu tenho minha luz. Não, o meu Pai não deu a minha luz. Eu que tenho a luz. A luz já nasceu de mim mesmo. Não foi meu Pai que me deu a luz. Eu que tenho a luz. É por isso que ele fala. O que ele fala na palavra? Quem crê em mim será salvo, mas quem não crê está condenado. E é por isso que ele falou assim, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim primeiro. Porque ele tem a luz própria, gente. O que eu já falei? Qual é o pai que não vai honrar um filho que... O filho honrou o pai desde meninice até adulto. E por resto da sua vida honrou o pai até na morte, até na crucificação e até na ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele honrou o pai. Então o pai deu todo o poder para o filho. Se a pessoa fala assim para mim, você adora Jesus? Sim, eu tenho que adorar Jesus. Porque o pai que mandou eu adorar ele. Não é homens da terra que mandou eu adorar Jesus. Não é homens e mulheres da terra que mandou eu adorar Jesus. Não é homens da terra e mulheres da terra que mandou eu adorar o Pai. É o Pai que ordenou adorar a Trindade.
Não é ninguém da terra, nem demônios, nem nada. É só a Trindade que ordenou. Então Jesus tem luz própria, o Pai também tem luz própria, o Espírito Santo também tem luz própria. Por isso que eu creio na Trindade por causa disso. Que ninguém fez ninguém. Cada um já existiu conforme o que tinha que ser feito. Vamos assim dizer mais claramente. O que aconteceu, aconteceu. E ninguém discute sobre isso mais. E pronto, acabou, e não tem papaiada, e não tem blá 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 mais. Cada um existiu conforme que tinha que ser, conforme o que tinha que ser. Aleluia. Ninguém falou assim, ó, Jesus aparece. Ninguém falou assim, ó, Jeová aparece. Ninguém falou assim, o Espírito Santo aparece. Já existiam os três. Por quê? São eternos. Então não tem como falar, vai existir alguma coisa. Não. Nem falar pra vocês aí que Jeová vai existir, que Jesus vai existir, que o Espírito Santo vai existir. Isso é mentira, tá? Isso é seita. Isso é seita demoníaca. Que ninguém fez Jesus e ninguém fez o Pai. Ninguém fez Jesus, ninguém fez o Pai, ninguém fez o Espírito Santo. É por isso que eu creio, né? É por isso que eu tenho fé. Aleluia. Porque eu sou a criação dele. Igual a mulher também é a criação. Igual lá no Jardim do Éden. Aleluia. Portanto, o homem foi feito conforme a nossa semelhança. Agora o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal. E a mulher também é como um de nós, sabedor do bem e do mal. Né? Aleluia. Então por que Jesus de Jeová falou isso? Porque ali já estava a imagem deles que foram criadas. O reflexo foram criados. Mas ninguém criou Jesus. Ninguém criou Jeová e ninguém criou o Espírito Santo. Por isso que eu creio, por isso que eu confio mais na Trindade do que em outras coisas. Aleluia. Eu vou repetir para nós encerrar. A natureza do Filho já fala. A introdução já fala. O tema já fala. A natureza do Filho 1:3. O grego deixa claro o significado das principais frases. O resplendor da glória de Jeová é apolgasma, uma luz interior fulgurante e um brilho originário de fonte exterior. Olha lá, Jeová é original. Ele é original. O Pai é original. O Criador, ele é próprio original. Ninguém fez ele. E nem poderia fazer. A mesma coisa o Filho. Ninguém fez o Filho, nem poderia fazer o Filho. Porque já existia. Já existia. Não falou assim que vai existir. Já existia. Já estava tudo pronto. Então, entendeu lá? E Jesus, além do brilho do Pai, tem luz própria. As duas luzes são uma só. A frase, a expressão exata do seu ser. Jeová é o Characleter, que no século I indicava a marca de um molde com uma cunhagem nas moedas. Jesus conduz o selo da própria natureza divina, viu? Própria natureza. Eu sou Jesus. Não, meu pai não me fez, não. Eu já existia. E eu também não fiz o meu pai. Olha lá, meu pai que se chama-se Jeová. Eu não fiz o meu pai. Meu pai já existia. Meu pai já existia. Eu também já existia. E esse Espírito Santo que vocês estão vendo aqui, esse homem lindão, que transforma em qualquer coisa, transforma em pomba de fogo, que transforma em homem, transforma em qualquer coisa. Esse homem forte aqui que é o Espírito Santo, eu também não criei ele. Ele já existia. Né, Espírito Santo? O Espírito Santo, sim, Jesus. Né? Aleluia. A mesma coisa, o Espírito Santo falou para Jesus, não, Jesus, não foi você que me fez, eu já existia. Aleluia. A mesma coisa, Jesus falou para Jeová, não, Pai, o Senhor não me fez, eu já existia. E também eu não te fiz, Pai. O Senhor já existia. Porque os três conversam entre si. Tem diálogo. Coisa que do outro lado vocês não têm. Então, só as coisas funcionam assim. Tudo através da conversa, do diálogo. Tem gente que pensa que você é só poder. Não, tem conversa, tem diálogo. Né? Aleluia. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos? Por que o Espírito Santo já existia? Quem fez gerar o bebê na barriga de Maria? Há milhares de anos lá atrás. Espírito Santo. Então já existia. Espírito já existia. Não falou que vai existir. Né? Aleluia. O próprio anjo falou. O que dele vai ser gerado, Maria, é pelo Espírito Santo. Aleluia. Tá vendo? Então o Espírito Santo já existia. Aleluia. Estou falando daquela Maria virgem. Não é Maria bagunçada. Né? Estou falando da Maria virgem daquela época, milhares de anos que já passaram.
Então nós aprendeu aqui, ó, aleluias. A mulher, essa Maria aí que eu dou honra pra ela porque ela foi crente. Tô falando Maria católica, não entenda errada não, viu? Não entende as coisas errado não. Aleluia. E nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, identidade, sacerdócio, sacrifício e fé. É o que nós estamos aprendendo ainda, tá? Vamos agradecer. De madrugada tem mais, amanhã tem mais, e assim adiante. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, agradecer por este culto, neste canal aqui. Simão das Forças de Simão, abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas, os ofertantes, abençoa todos que estão ajudando nessa obra aqui também, e mais ninguém. Amém e amém. Tá vendo? Quem aprende com a palavra, vida terá, mudança terá. Mas quem não aprende com a palavra, só vai ficar esquecido e vai ser destruído. Até o próximo culto. Próximo vídeo também, aleluia.